Desesperada, desejando mudar sua vida, uma mãe solo recorreu a um poderoso milionário pedindo emprego. No entanto, em vez de oferecer uma posição, ele a encarou e, com um sorriso enigmático, declarou: "Só te darei este trabalho se você se casar comigo antes do pôr do sol. O que acontece depois vai te deixar de queixo caído." O sol de primavera filtrava-se pela janela empoeirada, lançando raios pálidos de luz no chão do pequeno apartamento nos arredores de Curitiba. Ana Correia sentava-se à mesa da cozinha, à sua frente as contas espalhadas como cartas de um jogo que ela sempre perdia. 34 anos, formação em administração e habilidades que antes considerava seu trunfo, agora pareciam sem valor diante de uma conta bancária vazia. Miguel, de 8 anos, estava no canto, concentrado nos deveres de casa. Embora Ana soubesse que de vez em quando ele lançava olhares inquietos para ela. Crianças sentem a inquietação dos pais como animais pressentem uma tempestade. No quarto ao lado, sua mãe, Cristina, jazia, cujo estado após um AVC exigia cuidados constantes e medicamentos caros. "Mãe, você vai estar triste amanhã também?" perguntou Miguel baixinho, sem levantar os olhos do caderno. Ana sentiu o coração apertar dolorosamente. Desde o fechamento da fábrica têxtil há 3 meses, o único grande empregador da cidade, sua vida havia se transformado em uma luta desesperada pela sobrevivência. Ela havia enviado currículos para todas as empresas da região, mas as respostas eram sempre as mesmas. "Infelizmente, no momento não temos vagas disponíveis." "Não, meu amor, a mamãe vai achar um emprego e tudo vai ficar bem", respondeu, esforçando-se para que sua voz soasse confiante. O telefone tocou inesperadamente, quebrando o silêncio. Um número desconhecido. Ana atendeu com uma esperança que não queria admitir. "Ana Correia?" perguntou uma voz com um leve sotaque estrangeiro. "Sim, sou eu. É Tomás Bandeira, do Grupo Bandeira. Recebemos seu currículo para uma vaga. A senhora poderia vir amanhã às 10 da manhã para uma entrevista?" Ana teve que se sentar. Grupo Bandeira. Ela havia ouvido falar dessa empresa. Era o milionário que havia retornado ao Brasil após anos construindo um império no exterior. Diziam que era excêntrico, mas seus empreendimentos eram bem-sucedidos. "Claro, onde devo me apresentar?" "No solar antigo, no alto do morro, fora da cidade. A senhora deve conhecer." Ana conhecia o lugar. Todos na cidade conheciam o solar abandonado que alguém havia comprado há 1 ano e reformado completamente. Havia boatos de que Tomás Bandeira havia se mudado para lá. Após encerrar a ligação, Ana ficou por um longo momento, segurando o telefone na mão. Sentia uma mistura de esperança e apreensão. Poderia ser a solução para todos os seus problemas, mas a experiência a havia ensinado que coisas boas demais para serem verdade costumam ser miragens. "Mãe, quem ligou?" perguntou Miguel. "Talvez nossa chance, meu filho, talvez nossa chance." Naquela noite, Ana demorou a adormecer. Virava-se de um lado para o outro, pensando no que deveria vestir amanhã, como se apresentar, o que dizer. No armário havia um único terninho decente, preto, comprado ainda na época em que trabalhava na fábrica. Teria que ser suficiente. De manhã, acordou mais cedo que o normal. Vestiu-se cuidadosamente, prendeu os cabelos castanhos escuros em um coque elegante e olhou-se no espelho pela última vez. A mulher que a encarava do reflexo parecia cansada, mas em seus olhos verdes ainda ardia a determinação. Ana Correia talvez tivesse sido derrubada pelas circunstâncias, mas não estava quebrada. O caminho até o solar levou 20 minutos a pé. O vento de primavera agitava as folhas, e ela caminhava a passos firmes, cada um a aproximando do momento que poderia mudar sua vida. Ela ainda não sabia o quanto estava enganada. Aquele momento não apenas mudaria sua vida, mas a viraria de ponta cabeça de uma maneira que ela sequer poderia imaginar.
Quando o solar apareceu à sua frente, Ana parou por um instante. Era imponente, a arquitetura antiga lindamente restaurada, cercada por um jardim bem cuidado. Era o lugar de um homem de sucesso, mas também de alguém que tinha bom gosto e respeito pela história. Aproximou-se das portas maciças e apertou a campainha. O silêncio pairava no ar, interrompido apenas pelo murmúrio do vento nas copas das árvores. Ana respirou fundo. Este seria o dia mais importante de sua vida. As portas abriram-se quase imediatamente, como se alguém estivesse esperando por elas. Ana deparou-se com um homem alto, de cabelos escuros e olhos azuis penetrantes. Ele vestia um suéter elegante, mas informal, e calças escuras. Certamente não era um mordomo nem um assistente. Aquele homem exalava autoridade e autoconfiança de uma forma que não deixava dúvidas sobre sua posição. Ana Correia, presumo? Disse, estendendo a mão. Seu aperto de mão era firme, mas não dominador. Sim, é um prazer conhecê-lo, senhor. Ana hesitou. Seria mesmo o próprio Tomás Bandeira? Tomás Bandeira, por favor, entre. O interior do solar era ainda mais imponente que a fachada. Tetos altos, móveis antigos harmoniosamente combinados com elementos modernos, quadros que pareciam originais. Ana de repente se sentiu muito pequena naquele ambiente de riqueza e sofisticação. Tomás a conduziu a um espaçoso escritório, onde dominavam uma escrivaninha maciça de carvalho escuro e duas poltronas de couro. Pela janela panorâmica, abria-se a vista de toda a parte baixa da cidade. Café? Chá? Perguntou, gesticulando para uma das poltronas. Obrigada, um café seria ótimo, respondeu Ana, tentando esconder o nervosismo que crescia a cada minuto. Tomás serviu café de um elegante serviço que estava sobre uma mesinha lateral. Seus movimentos eram fluidos, precisos, como os de um homem acostumado a controlar cada aspecto de seu ambiente. Li seu currículo. Começou, sentando-se à frente dela. Formação impressionante, sólida experiência em administração. Por que alguém com suas qualificações trabalhou em uma fábrica têxtil? Ana sentiu um rubor nas bochechas. Depois da faculdade, era difícil encontrar trabalho em empresas maiores. A fábrica oferecia um emprego estável e eu podia ficar perto da família. Família. Tomás levantou uma sobrancelha como se a palavra fosse estranha para ele. Tenho um filho de 8 anos e uma mãe doente que precisa de cuidados constantes, explicou Ana, perguntando-se se deveria ter escondido isso. Algo estranho passou pelo rosto de Tomás, como uma sombra que apareceu e desapareceu em uma fração de segundo. Ele se levantou e foi até a janela, de costas para ela. A senhora fala da família como um tesouro, disse baixinho. Isso é incomum. Ana não sabia como reagir a esse comentário. Havia nele uma tristeza que ela não conseguia compreender. Poderia me falar mais sobre a vaga? Perguntou, tentando direcionar a conversa para um terreno mais seguro. Tomás virou-se de repente e em seus olhos Ana percebeu algo intenso, quase desesperado. Senhora Correia, vou lhe fazer uma pergunta muito incomum e peço que ouça tudo antes de julgar. Ana sentiu o coração acelerar. Algo em seu tom a alertava de que o que ela estava prestes a ouvir mudaria tudo. Estou ouvindo, respondeu, tentando manter a calma. Tomás sentou-se na beirada da escrivaninha, olhando-a intensamente. Estou em uma situação que exige uma solução não convencional. Tenho uma importante reunião de negócios hoje à noite com investidores do Japão. São pessoas muito tradicionais, para quem o status familiar do parceiro de negócios é de grande importância. Preciso de uma esposa. Ana abriu a boca, mas nenhum som saiu dela. Não uma esposa comum, continuou Tomás rapidamente. Preciso de alguém inteligente, alguém que saiba se comportar em sociedade, alguém que entenda que será um acordo de negócios. Acordo de negócios?
Ana finalmente recuperou a voz, embora soasse estranhamente distante, como se pertencesse a outra pessoa. Casamento antes do pôr do sol. Assinatura dos documentos apropriados. Em troca disso, a senhora não só receberá um emprego como diretora administrativa da minha empresa, com um salário de R$ 20.000 mensais, mas também uma participação nos lucros, uma casa própria para sua família e assistência médica completa para sua mãe. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. R$ 20.000 mensais? Isso era 10 vezes mais do que ela ganhava na fábrica. Assistência médica para a mãe? Uma casa para a família? Isso é uma piada, sussurrou. Tomás balançou a cabeça, o rosto muito sério. Não estou brincando. Tenho 12 horas para encontrar uma esposa. Verifiquei suas referências, sua situação. A senhora está em desespero e eu ofereço uma solução que nos ajudará a ambos. Ana levantou-se abruptamente, quase derrubando a xícara de café. Isso é loucura. As pessoas não se casam assim. As pessoas fazem coisas diferentes por razões diferentes, respondeu Tomás calmamente. Por favor, sente-se e reflita sobre isso. Refletir sobre um casamento com um estranho? Ana deu um passo em direção à porta. Não com um estranho, disse Tomás, e em sua voz havia uma nota de algo que Ana não conseguia identificar. Verifiquei seu passado muito cuidadosamente, senhora Correia, mais do que a senhora imagina. Ana parou. Algo em seu tom era inquietante e intrigante ao mesmo tempo. O que o senhor quer dizer? Tomás foi até um cofre no canto do escritório e tirou dele uma fotografia antiga e amarelada. Entregou-a a Ana. Na foto, um menino pequeno, talvez de 6 anos, molhado e aterrorizado, abraçado por um homem alto em uniforme de bombeiro. Ana reconheceu o homem imediatamente. Era seu pai, João Correia, que havia falecido 10 anos antes em um acidente de carro. Onde o senhor conseguiu isso? Perguntou com a voz trêmula. Esse menino sou eu, disse Tomás baixinho. E esse homem, seu pai, salvou minha vida 28 anos atrás, quando quase me afoguei no lago perto da cidade. Ana olhou para a fotografia, sentindo o chão fugir de seus pés. Tudo de repente se tornara muito mais complicado. Ana olhava para a fotografia, como se pudesse encontrar nela as respostas para perguntas que nem sabia como fazer. Seu pai, João Correia, sorria na foto com aquele seu sorriso característico e caloroso, de que ela sentia tanta falta nos últimos 10 anos. Lembro-me daquele dia, disse baixinho, sem levantar os olhos da foto. Papai voltou para casa todo molhado e animado. Contou à mamãe sobre um menininho que ele tirara da água. Dizia que tinha sido um milagre ele ter percebido. Tomás sentou-se à frente dela, de repente parecendo mais jovem e mais vulnerável. Eu estava de férias com meus pais. Eles brigavam sem parar, então fugi para o lago. Eu não sabia nadar bem na época, mas entrei muito fundo. Ele pausou. Seu pai não apenas salvou minha vida naquele dia. Ele ficou comigo até a ambulância chegar. Contou-me histórias engraçadas para que eu não tivesse medo. Ana levantou os olhos e, pela primeira vez naquele dia, realmente olhou para Tomás. Em seus olhos, ela percebeu algo que antes não havia notado. Uma profunda solidão, escondida sob a máscara de sucesso e autoconfiança. Por que ele nunca nos contatou? Papai ficaria feliz em saber que... Ela parou porque percebeu o quão egoísta isso soava. Eu tentei. Quando voltei ao Brasil 1 ano atrás, a primeira coisa que fiz foi procurar os Correia. Fiquei sabendo da morte de seu pai. Tomás levantou-se e foi novamente até a janela. Também fiquei sabendo da situação de vocês, da doença da sua mãe, do fechamento da fábrica, de... tudo. Ana sentiu o sangue esvair de seu rosto. O senhor me espionou? Investiguei. É diferente. Ele se virou para ela. Ana, posso te chamar pelo nome? Sei que parece loucura, mas esta proposta não é apenas um negócio. É minha tentativa de pagar uma dívida.
Dívida? Ana levantou-se, sentindo a raiva crescer no peito. O senhor quer me comprar por gratidão? Isso é ainda mais humilhante do que um simples negócio. Não! Tomás deu um passo em direção a ela e depois parou, como se percebesse que estava ultrapassando um limite. Não se trata de comprar, é sobre dar uma chance para nós dois. Que chance? O senhor é um milionário, pode ter qualquer mulher. Algo doloroso passou pelo rosto de Tomás. Não qualquer uma. Não uma em quem se possa confiar. Não uma que entenda o valor da lealdade, do sacrifício. Ele parou. Não uma que seja filha de João Correia. Ana sentiu lágrimas virem aos olhos. A lembrança do pai sempre a machucava. Mas agora, naquele lugar, com aquele homem, era particularmente doloroso. Minha proposta não é uma fantasia, continuou Tomás em tom mais suave. É uma possibilidade real. Para você, segurança, trabalho, a chance de dar a seu filho tudo o que ele precisa. Para mim, uma parceira que me ajudará em uma das transações mais importantes da minha vida. E depois? O que acontece depois? Ana limpou os olhos com o dorso da mão. Tomás hesitou, como se não tivesse pensado nisso. Depois, veremos. Talvez possamos criar algo real. Talvez não, mas teremos a chance de descobrir. Ana olhou novamente para a fotografia em sua mão. Seu pai sempre dizia que a vida é uma série de escolhas, e cada escolha leva a novas possibilidades. Mas será que ele realmente se referia a algo assim? Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou, sentindo que sua natureza prática estava assumindo o controle sobre as emoções. Até às 5 da tarde. A reunião com os japoneses é às 8 da noite. Ana olhou para o relógio. Eram 10h30. Ela tinha 6h30 para tomar uma decisão que poderia mudar toda a sua vida. Preciso conversar com minha família, disse finalmente. Claro, mas Ana... Tomás se aproximou. Por favor, pense não apenas no risco. Pense no que você pode ganhar. Seu filho, sua mãe, eles também merecem uma chance. Isso atingiu o alvo. Ana pensou em Miguel, que precisava de sapatos novos para a escola, mas que nunca pedia, porque sabia que não havia dinheiro. Pensou na mãe, que desistia de ir ao médico porque era muito caro. Se eu concordar, disse lentamente, quais serão as regras, as expectativas? Tomás suspirou aliviado, como se a própria disposição para discutir já fosse uma pequena vitória. Você será minha esposa no papel e em eventos oficiais. Você morará nesta casa, mas terá sua própria ala, sua própria privacidade. Você trabalhará na empresa em um cargo que corresponda às suas qualificações. E privadamente... Ele hesitou. Privadamente, cada um de nós pode viver como quiser. Parece um contrato de negócios, porque é isso que é. Ana sentiu uma estranha mágoa. Uma parte dela, cuja existência ela nem queria pensar, esperava algo mais em suas palavras. Mas talvez fosse melhor assim, mais simples. Preciso ir, disse, devolvendo a fotografia a ele. Fique com ela, disse baixinho. Seu pai também teria o direito de vê-la. Ana guardou a foto na bolsa, sentindo seu peso como um símbolo de todas as emoções complicadas daquele dia. Onde devo contatá-lo? Tomás entregou-lhe um elegante cartão de visitas. Meu número particular. Você vai ligar? Vou ligar, prometeu, sem saber ainda qual seria sua resposta. Ao sair do solar, Ana sentiu o olhar dele sobre si. Virou-se uma vez e o viu parado na janela do escritório, sozinho, naquela grande casa. Pela primeira vez, ela pensou que talvez não fosse a única pessoa que precisava desesperadamente de uma mudança. O caminho de volta para casa pareceu interminável para Ana. Cada passo era carregado com o peso da decisão que ela precisava tomar. O cartão de Tomás queimava em seu bolso como brasa viva,
E a fotografia do pai em sua bolsa a lembrava dos laços complicados do passado que, de repente, se tornaram presentes. Quando entrou no apartamento, Miguel levantou os olhos de seu livro de história. Seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os do pai, imediatamente captaram seu humor. Como foi, mamãe? Conseguiu o emprego? Ana sentou-se ao lado dele no sofá, sem confiar em sua própria voz. Como ela explicaria a uma criança de 8 anos que alguém havia lhe proposto casamento em troca da solução de todos os problemas deles? Complicado, respondeu finalmente. Miguelzinho, preciso conversar com a vovó. Você pode ficar sozinho por um tempo? O menino assentiu, mas Ana viu a inquietação em seus olhos. Ultimamente, ele tinha aquela expressão com muita frequência. A expressão de uma criança que precisa ser adulta cedo demais. No quarto da mãe, havia pouca luz. Cristina estava deitada na cama, apoiada em travesseiros, com um livro nas mãos. O AVC havia enfraquecido seu lado esquerdo, mas sua mente permanecia afiada como uma navalha. Vejo em seu rosto que não foi uma entrevista de emprego comum, disse Cristina, largando o livro. Ana sentou-se na cadeira ao lado da cama e contou à mãe a história toda. Sobre a proposta de Tomás, sobre a fotografia, sobre a dívida de gratidão. Quando terminou, o silêncio preencheu o quarto. Mostre-me a foto, pediu Cristina finalmente. Ana entregou-lhe a fotografia. Cristina olhou para ela por um longo tempo, tocando com os dedos o rosto de seu falecido marido. Lembro-me daquele dia, disse baixinho. João estava tão orgulhoso. Contou que aquele menino tinha olhos tão tristes, como se ninguém nunca o tivesse abraçado. Ela olhou para a filha. Parece que esses olhos não mudaram ao longo dos anos. Mãe, isso é loucura. As pessoas não se casam com estranhos. Ele não é um estranho para você, respondeu Cristina calmamente. Ele é filho do homem que seu pai salvou. Ele faz parte da nossa história, quer queiramos ou não. Ana sentiu a frustração crescer no peito. Isso não pode ser um motivo para o casamento. E qual é um bom motivo? Perguntou a mãe. Amor? Paixão? Ana, querida, você teve isso com o pai de Miguel. E onde isso a levou? Ele a abandonou assim que soube da gravidez. Essas palavras doeram, porque eram verdadeiras. Adão, o pai de Miguel, havia desaparecido de sua vida no momento em que ela mais precisava dele. Deixou-a sozinha com uma criança e um coração partido. Mas foi uma escolha verdadeira, defendeu-se Ana, tomada por amor. E agora você pode fazer uma escolha por razão. E quem sabe, talvez o que começa como um acordo possa se transformar em algo mais. Ana levantou-se e foi até a janela. No quintal, um grupo de crianças jogava futebol e suas risadas ecoavam pelo ar de outono. Ela pensou em Miguel, que há meses não ria tão despreocupadamente. E se não der certo? E se ele se revelar uma má pessoa? E se ele for uma boa pessoa? Respondeu Cristina. Ana, a vida é um risco. Todos os dias tomamos decisões sem saber para onde elas nos levarão. Mas às vezes é preciso confiar no instinto. Meu instinto me diz para correr o mais longe possível. E seu coração? Ana parou. Essa era a pergunta que ela tinha medo de fazer a si mesma. O que seu coração dizia? Quando olhava para Tomás, via nele algo familiar, como se uma conexão entre eles existisse antes mesmo daquele encontro. Mas isso era suficiente para construir uma vida? O som da porta se abrindo interrompeu suas divagações. Miguel apareceu na soleira parecendo envergonhado. Desculpe incomodar, mas... Alguém chegou. Ana seguiu o filho até o corredor. Atrás da porta estava uma jovem elegante em um terninho, com uma pasta na mão. Ana Correia? Perguntou. Sou Marina Almeida, assistente do senhor Bandeira. Tomás pediu para eu trazer isto para a senhora. Ela entregou a Ana um envelope grosso. Dentro havia um contrato de casamento, escrito de uma forma que mais parecia um acordo de negócios do que um documento romântico.
Ana leu rapidamente os pontos principais: salário, seguro, moradia, termos de divórcio, direitos de privacidade. Há mais uma coisa, disse Marina, entregando a Ana um envelope menor. Dentro havia um bilhete manuscrito de Tomás. Independentemente de sua decisão, este cheque deve cobrir os custos do tratamento de sua mãe pelos próximos 6 meses. Sem compromissos, T. Ana olhou para o cheque e sentiu as pernas falharem. A quantia era exatamente o que ela precisava para o tratamento médico particular de sua mãe. Isso é manipulação, sussurrou. A senhora disse algo? Perguntou Marina. Não, nada. Quando ele precisa da resposta, o senhor Tomás esperará seu telefonema até às 5 da tarde. Quando Marina saiu, Ana ficou no corredor, segurando o contrato e o cheque. Miguel se aproximou dela e pegou sua mão. Mãe, está tudo bem? Ana olhou para o filho, seu maior tesouro, sua maior responsabilidade. Pensou em todas as chances que não podia lhe dar, em todos os sonhos que teve que adiar por falta de dinheiro. Miguelzinho, o que você diria se nos mudássemos para uma casa maior, com jardim? Os olhos do menino se iluminaram. É sério? E a vovó poderia ter um tratamento melhor? Ana assentiu, sentindo as lágrimas virem aos olhos. Mas eu teria que me casar. Miguel franziu a testa, pensando naquilo como um adulto. Com aquele senhor que te ofereceu o emprego hoje? Sim. Ele é legal? Ana pensou nos olhos azuis de Tomás, na tristeza que vira neles, na delicadeza com que falava de seu pai. Acho que sim. Então talvez valha a pena tentar, disse Miguel com a simplicidade de uma criança. Mãe, você sempre diz que o mais importante é ser uma boa pessoa. Talvez esse senhor precise de alguém para ensiná-lo a ser feliz. Essas palavras atingiram Ana em cheio no coração. Ela olhou para o relógio. Eram 2 da tarde. Restavam-lhe 3 horas para tomar uma decisão que mudaria a vida dela, de Miguel, da mãe e talvez também a do milionário solitário no grande solar no alto do morro. Ela pegou o telefone e discou o número do cartão de visitas. Tomás atendeu ao primeiro toque. Tomás Bandeira. Sou Ana. Tenho um pedido antes de dar minha resposta. Estou ouvindo. Quero que o senhor conheça meu filho. 4 horas da tarde. Ana estava diante do espelho no banheiro, tentando acalmar as mãos trêmulas. Em meia hora, Tomás chegaria para conhecer Miguel. Esse seria o teste final. Se seu filho não aceitasse aquele homem, todo o acordo seria inválido. Miguel estava sentado à mesa da cozinha, mexendo nervosamente em seu modelo de avião. Ana via que o menino tentava parecer calmo, mas suas pequenas mãos denunciavam a tensão. Lembra do que conversamos? Perguntou Ana, sentando-se ao lado do filho. Sim, mamãe. Tenho que ser eu mesmo, mas um eu mesmo educado, respondeu Miguel, sem levantar os olhos da asa de plástico que tentava colar. Miguelzinho, olhe para mim. O menino levantou os olhos, tão parecidos com os dela. Se você não gostar desse senhor, me diga a verdade, ok? Não importa o que isso signifique para nós, sua opinião é a mais importante. Miguel assentiu seriamente, como se compreendesse a importância daquele momento melhor do que um garoto de 8 anos deveria. A campainha tocou pontualmente às 4h30. Ana respirou fundo e foi abrir. Tomás estava na soleira, segurando um pacote de tamanho médio embrulhado em papel azul. Oi, disse baixinho. Ele parecia diferente do que pela manhã. Menos confiante, mais humano. Por favor, entre. Ana recuou, deixando-o passar. Tomás olhou o apartamento simples com respeito, sem nenhum traço de desprezo ou superioridade. Seu olhar parou nas fotos de família penduradas na parede. Miguel, este é o senhor Tomás, apresentou Ana. O menino levantou-se da mesa e se aproximou, estendendo a mão em um gesto educado que sua avó o havia ensinado. Prazer em conhecê-lo.
disse seriamente. Tomás sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro e caloroso que Ana vira nele. Prazer em te conhecer, Miguel. Sua mãe falou muito de você. É mesmo? Miguel olhou para Ana com surpresa. E o que ela disse? Que você é muito inteligente e que adora aviões. Os olhos do menino se iluminaram. Sim, quero ser piloto quando crescer, ou construtor de aviões. Ainda não decidi. Tomás entregou-lhe o pacote. Isto é para você. Espero que goste. Miguel olhou para a mãe buscando permissão. Ana assentiu. O menino rasgou cuidadosamente o papel e seu rosto se iluminou como o sol. Dentro havia um modelo de jato. Profissional, detalhado, muito mais complexo do que tudo que Miguel já havia tido. É um F-16, exclamou com entusiasmo. Mãe, olha, tem detalhes reais e tudo. Ana sentiu uma pontada no coração. Ela sabia quanto custava um modelo assim, mais do que ela poderia gastar em um presente nos próximos meses. Você sabe algo sobre aviões? Perguntou Miguel a Tomás, segurando o modelo como um tesouro. Um pouco. Tenho licença de piloto, respondeu Tomás modestamente. É mesmo? Você tem seu próprio avião? Sim, um pequeno Cessna. Talvez um dia eu te leve para um voo, se sua mãe permitir. Ana viu um brilho de excitação nos olhos do filho e percebeu o quanto aquele pequeno garoto precisava de uma figura masculina em sua vida. Miguel, talvez você possa mostrar seus modelos ao Sr. Tomás? Propôs ela. Sim, Miguel pegou a mão de Tomás. Por favor, venha. Pela próxima meia hora, Ana observou da cozinha enquanto Tomás sentava-se no chão do quarto de Miguel, ouvindo as histórias entusiasmadas do menino sobre cada um de seus modelos. Não era um interesse forçado. Tomás realmente ouvia, fazia perguntas, compartilhava suas próprias histórias sobre voar. Em certo momento, Miguel perguntou de repente, Senhor Tomás, o senhor tem filhos? Ana prendeu a respiração, esperando a resposta. Não, disse Tomás baixinho, mas sempre sonhei em ter um filho como você. E uma esposa. Também não tenho. Miguel pensou por um momento. E o senhor gostaria de ter? Uma esposa, quero dizer? Tomás olhou na direção da cozinha, onde Ana fingia estar ocupada preparando chá. Com a pessoa certa. Sim, eu gostaria muito. Minha mãe é muito boa, disse Miguel com simplicidade. Às vezes ela fica triste, mas tenta não demonstrar. E faz as melhores panquecas do mundo. Ana sentiu as bochechas queimarem de vergonha e ternura ao mesmo tempo. Tenho certeza que sim, respondeu Tomás gentilmente. Quando Tomás se preparava para sair, Miguel se aproximou de Ana. Mãe, posso te contar um segredo no ouvido? Ana se abaixou e Miguel sussurrou. Eu gosto dele. Ele tem olhos tristes como você às vezes, mas acho que é bom. Essas palavras decidiram tudo. Ana se aproximou de Tomás, que esperava à porta. Minha resposta é sim, disse baixinho. Algo passou pelo rosto de Tomás. Alívio, gratidão e talvez até algo que parecia alegria. Você tem certeza? Não, respondeu sinceramente. Mas tenho certeza de que é a coisa certa a fazer. Tomás assentiu. O cartório de registro civil nos espera às 6. Ainda temos 1 hora. 1 hora para me preparar para o casamento. Ana riu nervosamente. Isso deve ser um recorde mundial. Ana, Tomás hesitou. Eu sei que não é como você imaginou seu casamento. Sinto muito por isso. E como o senhor imaginou o seu? Perguntou ela. Tomás ficou em silêncio por um longo momento. Sinceramente, nunca esperei me casar. Parecia que eu não fui feito para tudo isso. Família? Amor, disse baixinho. Ana sentiu algo quente no peito. Pela primeira vez naquele dia, ela pensou que talvez ambos estivessem entrando naquele casamento com medos e esperanças semelhantes. Talvez nós dois tenhamos que aprender, disse ela. Tomás olhou para ela intensamente. Talvez sim.
Ao fechar a porta atrás dele, Ana teve a estranha sensação de que havia dado um passo para o desconhecido. Mas pela primeira vez em muitos meses, aquele desconhecido não parecia totalmente assustador. Em uma hora, ela seria esposa de um homem que conhecera naquele mesmo dia. Mas enquanto olhava para o alegre Miguel, concentrado em seu novo modelo, ela sabia que havia tomado a decisão certa. Pelo menos, ela esperava que sim. O cartório de registro civil às 6 da tarde parecia um lugar de outro mundo. Ana estava diante do espelho, em um pequeno banheiro de convidados, tentando reconhecer a mulher no reflexo. Ela vestiu seu único vestido elegante, um azul marinho, que comprara para o casamento de uma amiga 3 anos antes. Os cabelos, presos em um coque simples, e a única joia era um colar com um crucifixo da mãe. "Você está linda", disse Tomás, quando ela saiu do banheiro. Ele também havia trocado de roupa. Agora vestia um terno escuro que realçava sua altura e seus olhos azuis. "Obrigada", respondeu, sentindo-se estranhamente tímida. Era um momento surreal. Ela estava vestida para um casamento, mas se sentia como se estivesse indo para uma reunião de negócios muito importante. As testemunhas eram Marina, a assistente de Tomás, e seu Joaquim, um velho amigo da família, que concordou em vir de última hora. Miguel sentou-se na primeira fila, segurando um buquê de rosas brancas que Tomás comprara para Ana a caminho do cartório. A cerimônia durou 15 minutos. Ana ouvia as palavras do oficial do cartório como através de uma névoa, concentrando-se em não desmaiar. Quando chegou o momento de trocar as alianças, Tomás lhe entregou uma aliança simples de ouro. "De onde?" Ela começou a sussurrar. "Comprei no caminho", respondeu ele baixinho. "Pensei que seria apropriado." Ao colocar a aliança no dedo dele, ela notou que as mãos dele tremiam ligeiramente. Isso a acalmou. Ele também estava nervoso. "Podem se beijar", anunciou o oficial. Ana e Tomás se entreolharam incertos. Finalmente, Tomás tocou suavemente sua bochecha e a beijou na testa. Carinhosamente, mas sem paixão. Era um beijo de amigo, não de marido. "Parabéns!" exclamou Miguel, correndo até eles com o buquê. Ana abraçou o filho, sentindo uma mistura de alegria e melancolia. Não era o casamento dos seus sonhos, mas talvez fosse exatamente isso. Talvez os sonhos fossem superestimados. Após a cerimônia, foram a um restaurante elegante para um jantar com os investidores japoneses. Ana levava consigo um pequeno cartão com frases básicas de negócios que Tomás havia preparado para ela. Sentia-se como uma atriz interpretando um papel para o qual não estava preparada. Os investidores, Sr. Tanaka e Sr. Suzuki, foram educados, mas Ana via como a observavam atentamente. Tomás a apresentou como sua esposa com orgulho e respeito, o que a surpreendeu. "A senhora Bandeira tem formação em administração e supervisionará a parte europeia do nosso projeto", explicou Tomás em inglês. Ana agradeceu por seu bom inglês. Conseguiu ter uma conversa inteligente sobre logística e gestão, o que claramente impressionou os japoneses. "Sua esposa é muito inteligente", disse o Sr. Tanaka a Tomás após o jantar. "O senhor tem sorte." "Eu sei", respondeu Tomás, olhando para Ana de uma forma que a fez sentir um calor estranho no peito. Ao retornarem ao solar, Ana, pela primeira vez como sua moradora, um silêncio constrangedor pairou entre eles. Miguel adormecera no carro, cansado pelas emoções do dia. "Vou te mostrar sua ala", disse Tomás ao chegarem. A parte da casa que ele havia preparado para Ana e Miguel era linda. Um quarto grande com banheiro para ela, um quarto menor para Miguel com uma escrivaninha para estudos e prateleiras para livros, e uma sala de estar comum com lareira. Tudo estava elegantemente decorado, mas com aconchego. "Isto é maravilhoso", disse Ana, olhando ao redor com encanto. "Espero que se sintam em casa aqui." Ana colocou o Miguel adormecido na cama nova, que era maior e mais confortável do que tudo o que ele já tivera.
Quando voltou para a sala, Tomás estava junto à janela, olhando para a escuridão. Como você se sente? Perguntou sem se virar. Como se estivesse sonhando, respondeu sinceramente. Como se estivesse na vida de outra pessoa. Entendo esse sentimento. Ana se aproximou. E você? Como se sente? Tomás finalmente se virou. À luz da lareira, ele parecia mais jovem, mais vulnerável. Assustado, admitiu. Tenho 38 anos e nunca dividi um espaço de vida com ninguém. Não sei como fazer isso. Eu também tenho medo, disse Ana. Mas talvez possamos aprender juntos? Tomás sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente espontâneo daquele dia. Você tem razão. Temos tempo. Tomás? Ana hesitou. Esse acordo entre nós? Quanto tempo deveria durar? O contrato não especificava um prazo. Algo passou por seu rosto. E por quanto tempo você gostaria que durasse? Era uma pergunta para a qual Ana não estava preparada para responder. 12 horas atrás, ela era uma mãe solo desempregada. E agora era esposa de um milionário. Tudo estava acontecendo rápido demais para que ela pudesse compreender. Não sei, respondeu sinceramente. Tudo bem. Não precisamos saber tudo de uma vez. Tomás foi até a porta, mas parou na soleira. Ana, obrigado pelo dia de hoje, por me dar uma chance, por nos dar uma chance. Quando ela ficou sozinha, Ana sentou-se no sofá e, pela primeira vez desde aquela manhã, permitiu-se respirar profundamente. Ela era casada, morava em uma casa que parecia um palácio. Seu filho dormia em um quarto que era maior do que a sala de estar anterior deles. Mas ela estava feliz? Ela ainda não sabia. Ela olhou para a aliança em seu dedo. Era quente e pesada, como um símbolo de todas as novas responsabilidades e possibilidades. Lá fora, a chuva começava a cair, e ela se perguntava se havia tomado a decisão certa. Ao longe, ouviu os passos de Tomás na parte principal da casa. Pela primeira vez na vida, ela não estava sozinha com a responsabilidade de tudo. Esse sentimento era ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Ela pegou o telefone e enviou um SMS para a mãe. Tudo correu bem. Amanhã levo Miguel depois da escola. Te amo. A resposta veio imediatamente. Te amo também, filha. Durma bem em sua nova casa. Nova casa. Ana olhou ao redor novamente. Talvez isso pudesse realmente se tornar um lar. Talvez com o tempo. Uma semana após o casamento, Ana começava a se acostumar com o novo ritmo de vida. Todas as manhãs, acordava em lençóis de seda, olhando pela grande janela para o jardim que há apenas um mês ela só vira de longe. Miguel acordava empolgado todos os dias. Seu novo quarto, nova escola, novas oportunidades o deixavam mais feliz do que Ana o vira em meses. Naquela manhã, ao descer para o café, ouviu vozes na cozinha. Tomás falava ao telefone em inglês, parecendo nervoso. Não, isso não aceito. Os documentos deveriam estar com o advogado. Como assim? Sumiram? Ana hesitou na porta. Não queria escutar, mas o tom de Tomás era tão cortante que ela não pôde deixar de notar a tensão. Encontre-os. Tenho uma reunião com o Conselho de Administração na próxima semana e sem esses documentos... Ele anotou e interrompeu bruscamente a ligação. Desculpe, vamos continuar isso mais tarde. Disse ao telefone e desligou. Tudo bem? Perguntou Ana, entrando na cozinha. Problemas no trabalho. Nada importante. Respondeu ele, mas Ana via a tensão em seus ombros. Marina, a assistente de Tomás, apareceu na porta da cozinha. Ana percebeu que a mulher a olhou com uma expressão estranha. Tomás, o advogado está esperando sua ligação, disse Marina friamente. Obrigado, Marina. Ligo em um instante. Quando Marina saiu, Ana sentiu uma atmosfera estranha. Desde o casamento, a assistente de Tomás agia com ela com uma cortesia profissional. Mas Ana sentia algo mais nisso, como uma hostilidade oculta. Tomás, ela começou cautelosamente. A Marina sabe que nosso casamento é... um acordo? Tomás olhou para ela surpreso. Sabe?
Por que a pergunta? Tenho a impressão de que ela não me aceita muito bem. Marina é protetora comigo. Trabalha comigo há 5 anos desde que voltei ao Brasil. É muito leal. Ana assentiu, mas algo em seu tom sugeria que poderia haver mais do que apenas lealdade profissional. No final da tarde, Ana estava em sua parte da casa, organizando as coisas de Miguel, quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório principal. Ela não pretendia escutar, mas as palavras chegavam através do corredor. Foi a pior coisa que você poderia ter feito. Era a voz de Marina, cortante e cheia de emoção. Marina, não é da sua conta, respondeu Tomás, parecendo cansado. Não é da minha conta? Por 5 anos estive ao seu lado, por 5 anos... Por 5 anos você foi minha assistente. E nada mais. Na voz de Marina havia dor. Tomás, eu pensei que entre nós nunca houve nada mais do que trabalho entre nós. Ana sentiu-se muito desconfortável. Ela não deveria estar ouvindo aquilo, mas não conseguia se conter. E essa mulher? Esse acordo de casamento? Você realmente acha que isso vai resolver seus problemas? Ana não é essa mulher. Ela é minha esposa. No papel ou não, ela merece respeito. Ana ouviu passos se aproximando da porta e rapidamente recuou para seu quarto. Seu coração batia forte. Agora ela entendia a origem da frieza de Marina. A assistente estava apaixonada por Tomás, provavelmente há anos, e o aparecimento de Ana havia arruinado suas esperanças. À noite, enquanto Miguel fazia seus deveres, Ana encontrou Tomás em seu escritório. Ele estava sentado à escrivaninha, cercado por documentos, parecendo muito cansado. Desculpe incomodar, disse baixinho. Não está incomodando. Por favor, entre! Ana sentou-se na poltrona em frente à escrivaninha. Queria conversar com você sobre a Marina. Tomás levantou os olhos, e em seus olhos havia culpa. Você ouviu nossa conversa. Não queria, mas... Sim, Tomás, você sabia que ela tem sentimentos por você? Tomás largou a caneta e passou a mão pelo rosto. Eu suspeitava, mas nunca a encorajei. Nosso relacionamento sempre foi puramente profissional. Mas ela tem uma opinião diferente. Eu sei. E agora me sinto um idiota, porque talvez, inconscientemente, eu tenha dado a ela esperança. Ana olhou para ele por um longo momento. Em sua postura havia uma sinceridade que a acalmou. O que fazemos agora? Perguntou. Não sei. Marina é muito importante para a empresa. Conhece todos os projetos, todos os clientes, mas também não posso fingir que este casamento não existe para poupar os sentimentos dela. Ana sentiu um calor estranho ao ouvir as palavras "este casamento". Embora fosse apenas um acordo, a forma como Tomás falava sobre isso a fazia sentir menos sozinha. Talvez devêssemos ser mais naturais na presença dela, propôs ela, para que ela entenda que isso é sério, mesmo que incomum. Tomás olhou para ela surpreso. Você quer dizer fingir que somos um verdadeiro casal? Não fingir, apenas agir como parceiros que se respeitam. Era a verdade, Ana percebeu. Embora o casamento deles fosse um acordo, o respeito entre eles crescia a cada dia. Ana, isso não será difícil para você? Fingir mais intimidade do que realmente há entre nós? Ana refletiu sobre a pergunta. Seria fingimento? Ultimamente, quando Tomás ajudava Miguel com as lições, quando lhe trazia café pela manhã, quando perguntava sobre seu dia, tudo isso era apenas cortesia? Não acho que seria fingimento, respondeu baixinho. Algo mudou nos olhos de Tomás. Ele a olhou intensamente, como se tentasse compreender algo importante. Ana! Ele começou, mas nesse momento Miguel entrou no escritório. Mamãe, terminei os deveres. O senhor Tomás pode me ajudar com o modelo do avião? O momento foi interrompido, mas Ana sentiu que algo importante acabara de acontecer. O olhar que eles trocaram, Tomás e ela, dizia mais do que palavras.
Talvez aquele casamento de papel estivesse começando a se tornar algo mais. Naquela noite, Ana demorou a adormecer, pensando no que havia dito a Tomás. Seria verdade que a proximidade entre eles não seria fingimento? E mais importante, ela estava pronta para que os sentimentos que tentava manter à distância pudessem se revelar verdadeiros? Ao longe, ela ouvia os passos de Tomás em sua parte da casa. Perguntava-se se ele também não conseguia dormir, e se pensava na mesma coisa que ela. A parede entre os quartos deles de repente parecia muito fina. 2 semanas depois, Ana começou a trabalhar oficialmente na empresa de Tomás. O escritório no centro da cidade era moderno e elegante, e seu gabinete no 10º andar oferecia vista para toda a cidade. O primeiro dia de trabalho, no entanto, revelou-se mais estressante do que ela esperava. Os documentos referentes ao contrato com Tóquio ainda estão indisponíveis, informou Marina durante a reunião da manhã. Seu tom era profissional, mas Ana percebia nos olhos da assistente algo que lembrava satisfação. Já é a 2ª semana, disse Tomás, visivelmente irritado. Onde eles poderiam ter ido parar? Ana observou Marina atentamente. Algo na postura da mulher parecia estranho, calma demais para uma situação que claramente estressava Tomás. Após a reunião, Ana permaneceu na sala de conferências, fingindo organizar suas anotações. Marina foi a última a sair, e Ana notou que a assistente havia deixado sua pasta sobre a mesa. Ela não pretendia vasculhá-la, mas ao pegar a pasta para levá-la ao escritório de Marina, um monte de documentos caiu. Ana se abaixou para pegá-los, e seu coração parou por um momento. Eram os documentos perdidos do contrato de Tóquio. Ana ficou por um longo momento, segurando os papéis nas mãos trêmulas. Marina estava escondendo os documentos de propósito. Mas por quê? Para prejudicar a empresa? Para prejudicar Tomás? Ou para prejudicar ela? O som de passos no corredor fez Ana guardar rapidamente os documentos de volta na pasta. Marina apareceu na porta, parecendo nervosa. "Estou procurando minha pasta", disse ela, seus olhos imediatamente se dirigindo a Ana. "Você a deixou na mesa", respondeu Ana, entregando-lhe a pasta. "Nada caiu dela", acrescentou, olhando Marina diretamente nos olhos. Por uma fração de segundo, o rosto da assistente revelou medo, mas ela o escondeu rapidamente. "Obrigada", disse friamente e saiu. Ana ficou sozinha com o dilema. O que deveria fazer? Contar a Tomás? Confrontar Marina? Fingir que não vira nada? Naquela noite, durante o jantar em sua nova casa, Ana observou Tomás. Ele estava visivelmente nervoso com o sumiço dos documentos. Mexia na comida e olhou para o relógio várias vezes. "Amanhã tenho uma reunião com o Conselho de Administração", explicou, ao notar o olhar dela. "Sem esses documentos, não posso apresentar uma análise completa do projeto de Tóquio." "E o que acontece se não os encontrarem?" perguntou Ana. "Podemos perder o contrato. É o maior projeto deste ano." Ana via o quanto aquilo o estressava, mas ainda não sabia se deveria contar o que havia descoberto. No final, ela decidiu agir de outra forma. Na manhã seguinte, Ana chegou ao escritório muito cedo. Ela sabia que Marina geralmente chegava às 8, então ela tinha 1 hora para procurar em seu escritório. Sentia-se como uma ladra, mas se convencia de que fazia isso pelo bem da empresa e por Tomás. Ela encontrou os documentos em um armário trancado, escondidos atrás de outros arquivos. Ao sair do escritório de Marina com os documentos na mão, ela deu de cara com a assistente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Marina, sua voz baixa e ameaçadora. "Procurando a verdade", respondeu Ana, segurando os documentos no alto. Marina fechou a porta atrás de si. "Você não tem ideia no que está se metendo. Eu sei que você está sabotando a empresa. A pergunta é, por quê?" Por um longo momento, as mulheres se entreolharam em silêncio. Finalmente, Marina sentou-se na cadeira, como se todo o ar tivesse saído dela. "Eu o amo", disse baixinho.
Amo o Tomás há 5 anos. Pensei que ele finalmente me notaria, que entenderia o quão importante eu sou para ele. Então você decidiu destruir a empresa dele? Eu queria que ele dependesse de mim, que ele visse que só eu poderia ajudá-lo, que só eu entendia seus problemas. Marina começou a chorar. E então você apareceu, uma mulher qualquer, e de repente você é a esposa dele. Ana sentiu compaixão por aquela mulher, mas também raiva. Marina, destruir a empresa não fará com que ele te ame. Pelo contrário, você perderá o respeito dele para sempre. E o que devo fazer? Fingir que estou feliz, vendo você feliz com ele? Ana sentou-se à frente dela. Não estou feliz com ele da maneira que você pensa. Nosso casamento é um acordo, eu sei. Mas eu vejo como ele olha para você. Vejo como ele muda desde que você está aqui. Essas palavras atingiram Ana mais do que ela esperava. Como ele muda? Ele está mais gentil. Sorri mais frequentemente. No escritório, comentam que o Sr. Bandeira se tornou mais humano. Marina limpou os olhos. E eu, por 5 anos, não consegui fazê-lo me ver como algo mais do que uma assistente competente. Ana estava diante de uma decisão difícil. Ela poderia usar aquela situação contra Marina, garantir sua posição na empresa e na vida de Tomás. Mas, olhando para a mulher quebrada à sua frente, ela não podia fazer isso. Marina, você vai entregar esses documentos a ele e dizer que os encontrou. Eu não contarei a ele sobre a sabotagem, mas isso tem que acabar. A assistente olhou para ela chocada. Por que você está me ajudando? Porque eu entendo o que significa amar alguém que não te corresponde. Ana pensou em Adão, o pai de Miguel. Mas sabotagem não é a resposta. Você merece alguém que te ame tanto quanto você o ama. Marina pegou os documentos com as mãos trêmulas. E se eu não conseguir parar de amá-lo? Então talvez você precise encontrar um novo emprego, para o seu próprio bem. 1 hora depois, Ana estava na janela de seu gabinete, olhando para a cidade. Tomás apareceu na porta, segurando os documentos e parecendo surpreso. Marina encontrou os documentos, disse ele. Parece que estavam no arquivo, mal classificados. Ana assentiu, sem se virar da janela. Ana, está tudo bem? Ela se virou e olhou para o homem que era seu marido no papel, mas que cada vez mais se tornava algo mais em seu coração. Sim, respondeu. Está tudo bem. Mas ela sabia que não era a verdade. Nada era mais o mesmo depois do que Marina havia dito. As pessoas viam mudanças em Tomás desde que ela estava em sua vida. Mas essas mudanças eram reais? E mais importante, ela estava pronta para acreditar que tudo isso poderia levar a algo verdadeiro? Olhando para Tomás, que sorria para ela com gratidão por algo que ele nem sabia, Ana percebeu que seu coração estava lentamente deixando de ser apenas prático. E isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. 1 mês após o incidente dos documentos, a vida no Solar Bandeira parecia mais tranquila. Marina pediu demissão e arranjou um emprego em outra empresa em São Paulo. Ana a ajudou a encontrar a vaga sem contar a Tomás. A nova assistente, Catarina, era competente e profissional, mas sem complicações pessoais. Ana começava a se sentir em casa. Miguel florescia no novo ambiente. Suas notas melhoravam, ele fez novos amigos e sua paixão por aviação era constantemente alimentada pelas conversas com Tomás. Cristina, a mãe de Ana, também recuperava as forças graças a melhores cuidados médicos e visitas regulares a uma clínica particular. Naquela noite, Ana estava na cozinha, preparando o jantar, quando sentiu a presença de Tomás atrás dela. Ela aprendera a reconhecer seus passos, a maneira como ele abria a porta até seu cheiro, uma mistura de loção pós-barba cara e algo que era simplesmente ele. Cheira maravilhoso, disse ele, aproximando-se. Caldo de galinha, nada sofisticado, respondeu ela, tentando manter um tom normal, embora a proximidade dele fizesse seu coração bater mais rápido. Para mim,
É a coisa mais sofisticada do mundo, disse ele baixinho. Ninguém nunca fez um caldo de galinha comum para mim. Ana se virou e viu algo nos olhos dele que a deixou sem fôlego. Eles estavam muito perto, perto demais para um casamento de papel. Tomás... Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Nesse momento, Miguel irrompeu na cozinha, trazendo consigo a atmosfera do vento de outono e a alegria infantil. "Mamãe, senhor Tomás, adivinhem só!" exclamou ele. "O professor disse que na próxima semana teremos uma exposição sobre aviação e eu posso apresentar meus modelos." O momento entre Ana e Tomás foi interrompido, mas a tensão ainda pairava no ar. "Isso é uma ótima notícia", disse Tomás, colocando a mão no ombro do menino. "E que tal convidarmos sua avó para essa exposição?" "É sério? Mas ela não pode ficar muito tempo em pé. Providenciaremos uma cadeira de rodas e a acompanharemos", prometeu Tomás. Ana olhava para eles, para seu filho e para o homem que cada vez mais agia como o pai de Miguel, e sentia algo se partindo em seu coração. Não era mais fingimento. Era uma família real, emoções reais, amor real. Esse pensamento a assustava. Após o jantar, quando Miguel foi dormir, Ana e Tomás ficaram sozinhos na sala de estar. Eles estavam sentados em extremidades opostas do sofá, mas a distância entre eles parecia ao mesmo tempo imensa e insignificante. "Ana, posso te fazer uma pergunta pessoal?" perguntou Tomás de repente. "Claro. Você se arrepende dessa decisão? De se casar comigo?" Ana olhou para ele surpresa. "Por que você pergunta?" "Porque às vezes tenho a impressão de que você está triste, como se sentisse falta de algo." Ana ficou em silêncio por um longo tempo, pensando na resposta. "Sinto falta da simplicidade", disse finalmente. "Da capacidade de tomar decisões sem pensar nas consequências para os negócios, para o acordo ou para os sentimentos de outras pessoas." Sentimentos de outras pessoas? Ana sentiu que estava à beira de algo de onde talvez não houvesse volta. "Tomás, o que acontece se um de nós começar a sentir algo mais do que apenas respeito?" A pergunta pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza se queria atravessar. "E você sente?" perguntou Tomás baixinho. Ana olhou nos olhos dele e viu neles o reflexo de seu próprio medo e esperança. "Não sei", sussurrou. "Acho que sim. E você?" Tomás se aproximou no sofá. "Ana, desde o primeiro dia em que te vi, senti que você era alguém especial. Não apenas porque é filha de João Correia, mas por quem você é. Mas acordos podem ser mudados", disse ele pegando a mão dela nas suas. "Ana, eu poderia te beijar. Beijar de verdade, não como no cartório." Ana sentiu o mundo começar a girar. Era o momento que ela esperava, sem perceber, mas ao mesmo tempo o momento que ela temia. "Tomás, e se não der certo? E se estragarmos o que temos? E se não estragarmos? E se for a melhor coisa que nos aconteceu?" Ana o olhou por um longo momento. Em seus olhos, ela via sinceridade, esperança e algo que parecia amor. Ela assentiu. Tomás se inclinou lentamente, dando a ela tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios se encontraram, Ana sentiu como se tudo o que ela esperara a vida inteira finalmente acontecesse. O beijo foi delicado, cheio de perguntas e respostas ao mesmo tempo. Quando eles se afastaram, Ana tinha lágrimas nos olhos. "O que aconteceu?" perguntou Tomás, tocando sua bochecha. "Tenho medo", sussurrou. "Tenho medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade. E eu tenho medo de que, se não tentarmos, me arrependerei a vida toda", respondeu ele. Ana apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo toda a tensão das últimas semanas deixar seu corpo. "E agora?" perguntou. "Agora, veremos o que vai surgir disso, sem pressão,
sem ultimatos, simplesmente veremos. Eles ficaram assim por um longo tempo, ouvindo o estalar da lenha na lareira e o barulho distante da cidade. Ana sentia-se segura e ao mesmo tempo aterrorizada. Pela primeira vez desde o casamento, ela permitiu-se pensar que talvez aquele casamento pudesse se tornar algo real. Mas no fundo do coração, ela também sabia que havia aberto uma porta pela qual não só a felicidade poderia entrar, mas também uma dor que ela nunca havia experimentado antes. Quando ela foi para seu quarto naquela noite, Tomás a deteve na porta. Ana, sim, obrigado por nos dar uma chance. Ana sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz em muitos meses. Obrigada a você por valer a pena dar uma chance. Atrás das portas fechadas de seu quarto, Ana tocou os lábios que ainda lembravam o sabor do beijo dele. A vida acabara de se tornar muito mais complicada. E pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava. 2 meses após aquele primeiro beijo, Ana sentia como se estivesse vivendo em um conto de fadas. O relacionamento com Tomás se desenvolvia lenta e cautelosamente, como 2 pessoas aprendendo novamente o que é confiança. Eles passavam as noites conversando, passeando no jardim, ajudando Miguel com os deveres de casa. Eram pequenos momentos cotidianos que construíam algo muito maior que um acordo. Naquela manhã, Ana acordou com uma sensação estranha no estômago. As náuseas, que a acompanhavam há uma semana, tornaram-se mais intensas. Quando pela 3ª vez em 1 hora ela correu para o banheiro, um pensamento aterrorizante lhe ocorreu. Quando Tomás saiu para o trabalho e Miguel para a escola, Ana foi à farmácia. O teste de gravidez estava sobre o balcão à sua frente como uma bomba relógio. A farmacêutica, uma senhora mais velha com um sorriso gentil, o embalava discretamente. Desejo sorte, querida, disse calorosamente. Ana assentiu, sem conseguir proferir uma palavra. Em casa, sentada na beirada da cama com o teste nas mãos, Ana sentia o mundo girar ao seu redor. 2 listras. Ela estava grávida de Tomás. O homem que a desposou por interesse e agora o quê? Ele a amava? Ela achava que sim, mas tinha certeza? E se a gravidez estragasse tudo? E se ele pensasse que era uma manipulação dela? Ana sentou-se pesadamente na cama, sentindo as lágrimas virem aos olhos. Nos últimos meses, ela acreditara na possibilidade da felicidade, mas agora, tudo se tornara muito mais complicado. O telefone tocou, tirando-a de suas divagações. Era Cristina. Ana, querida, como você está? Parecia estranha no telefone hoje de manhã. Mãe? Ana não sabia como começar. Venha me ver, agora. 1 hora depois, Ana estava sentada na poltrona ao lado da cama da mãe, contando-lhe sobre a gravidez. Cristina ouviu em silêncio, segurando a mão da filha nas suas. E agora? Perguntou finalmente. Não sei, tenho medo de que Tomás pense que foi uma armadilha, que estou tentando prendê-lo permanentemente. E é uma armadilha? Ana olhou para a mãe surpresa. Claro que não. Foi um acidente. Mas você se arrepende? Essa pergunta parou Ana no lugar. Ela se arrependia. A ideia de um filho de Tomás, de aumentar sua pequena família, fazia seu coração bater mais rápido. Mas de alegria ou de medo? Não, respondeu baixinho. Não me arrependo, mas tenho medo da reação dele. Ana, esse homem te olha como se você fosse o maior tesouro do mundo. Eu vejo isso toda vez que ele os visita. Você realmente acha que a notícia de um filho o assustaria? Ana queria acreditar nas palavras da mãe, mas o medo era mais forte. À noite, quando voltou para o solar, Tomás já estava em casa. Ela o encontrou na cozinha, preparando o jantar, um hábito que ele havia desenvolvido nas últimas semanas, percebendo o quanto Ana gostava de cozinhar juntos. Oi, disse ele, beijando-a na bochecha. Como foi o dia?
Complicado, respondeu, tentando manter um tom normal. Tomás olhou para ela com mais atenção. Está tudo bem? Você parece pálida. Tomás, precisamos conversar. Algo em seu tom a fez largar a faca com que cortava os legumes. Parece sério. Porque é sério. Eles se sentaram à mesa da cozinha, onde meses antes Ana ouvira pela primeira vez sua proposta insana. Agora, era ela quem tinha uma notícia insana. Estou grávida, disse rapidamente, como quem arranca um band-aid. O silêncio que se seguiu foi o mais longo na vida de Ana. Tomás a olhou sem dizer uma palavra, e seu rosto não demonstrava emoção alguma. Tomás, diga algo, pediu, sentindo o pânico crescer em seu peito. Você está grávida, repetiu ele lentamente, como se tentasse compreender o significado dessas palavras. Sim, e eu sei que não estava nos planos, sei que complica nosso acordo. Acordo? Tomás a interrompeu de repente. Ana, que acordo? Pensei que há muito tempo paramos de fingir que era apenas um negócio. Ana sentiu um alívio, misturado com uma nova onda de inquietação. Então, você não está bravo? Tomás levantou-se e foi até a janela, de costas para ela. Ana não conseguia decifrar sua postura. Bravo, disse finalmente. Ana, eu estou apavorado. O coração de Ana parou. Apavorado? Tomás se virou para ela e em seus olhos havia lágrimas. Apavorado por não ser um bom pai. Por cometer os mesmos erros do meu pai. Sua voz falhou. Por destruir tudo o que construímos entre nós. Ana levantou-se e se aproximou dele, pegando o rosto dele entre as mãos. Tomás, olhe para como você é com Miguel. Olhe para o homem que você se tornou nesses meses. Você não é seu pai. Mas e se... Não existe e se. Estamos juntos. Vamos criar esta criança juntos. Você, eu e Miguel. Tomás a abraçou forte, como se temesse que ela desaparecesse. Isso significa que você vai ficar comigo? Vai ficar de verdade? Não por obrigação, mas por escolha? Tomás, Ana se afastou para olhá-lo nos olhos. Eu te amo. Essas palavras que ela guardara por semanas finalmente foram ditas. Eu também te amo, respondeu ele imediatamente. Amo você desde o primeiro dia. Só tinha medo de admitir. Eles se beijaram com o desespero de pessoas que finalmente pararam de ter medo de seus próprios sentimentos. Mas a felicidade deles foi interrompida pelo som do telefone. Tomás atendeu relutantemente. Sim, seu rosto empalideceu bruscamente. O quê? Quando isso aconteceu? Ana o observava com crescente inquietação. Certo, estou indo imediatamente. Ele encerrou a ligação e olhou para Ana com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O que aconteceu? Alguém invadiu o escritório da empresa esta noite. Roubaram computadores com dados importantes sobre todos os nossos projetos. Mas vocês têm backups. Não é isso, Ana. Tomás pegou as mãos dela nas suas. O delegado ligou. Encontraram vestígios no local que indicam que foi trabalho de alguém que conhecia a empresa por dentro. Ana sentiu o estômago embrulhar. Eles suspeitam de sabotagem? Suspeitam de você. O mundo de Ana desabou. De mim? Alguém lhes contou sobre seu conflito com Marina. Sobre você ter acesso ao escritório fora do horário. Ana... Tomás a olhou com dor nos olhos. É possível que Marina tenha armado isso para se vingar? Ana sentou-se pesadamente na cadeira, sentindo como tudo o que antes parecia bonito e certo começava a desmoronar. Não sei, sussurrou, mas se for, acabei de perder tudo. Tomás ajoelhou-se diante dela. Você não me perdeu. Não nos perdeu. Ana, não importa o que aconteça, eu acredito em você. Mas enquanto ela olhava nos olhos dele, Ana via ali também o medo. O medo de que a mulher por quem ele se apaixonara pudesse ser alguém completamente diferente. E em seu ventre crescia o filho do homem que ela poderia perder antes de tê-lo por completo.
Toda a frágil construção de felicidade deles, de repente se viu à beira do abismo. Os 3 dias seguintes foram os piores na vida de Ana. A polícia a interrogou 2 vezes, jornalistas rondavam o solar e o telefone tocava sem parar, com pessoas que queriam saber a verdade sobre o escândalo no Grupo Bandeira. Ana não saía de casa, com medo dos olhares e sussurros. Tomás fez tudo o que pôde. Contratou o melhor advogado de Curitiba, encomendou uma investigação particular, defendeu Ana publicamente perante a mídia. Mas Ana via em seus olhos o que mais temia, uma sombra de dúvida. Eu não duvido de você, ele repetia a cada noite, abraçando-a no sofá. Mas Ana sentia a distância em seu toque, a cautela em suas palavras. O amor estava lá, mas o medo também. Na manhã do 4º dia, Ana acordou sozinha. Tomás já havia saído para o escritório. Ultimamente ele saía cada vez mais cedo e voltava cada vez mais tarde. Ela encontrou um bilhete na mesinha de cabeceira. Preciso ir cedo para uma reunião com os advogados. Te amo. A palavra amo, estava escrita com outra caneta, como se adicionada no último instante. Ana sentou-se na beirada da cama, colocando a mão na barriga, que apenas começava a se arredondar. O que faremos, meu anjinho? Sussurrou. Seu papai ama a mamãe, mas tem medo de que a mamãe possa ser uma criminosa. O som da campainha interrompeu suas divagações. Ana olhou pela janela e viu uma silhueta familiar. Marina estava à porta, batendo nervosamente o pé. Ana pensou por um longo tempo se deveria abrir. No final, ela decidiu enfrentar o problema cara a cara. Marina, disse ela, abrindo a porta. Que visita inesperada! A ex-assistente de Tomás parecia terrível. Ela havia emagrecido, tinha olheiras e seu penteado geralmente perfeito estava desgrenhado. Ana, preciso conversar com você. Se você veio para desfrutar da minha queda, não. Marina balançou a cabeça violentamente. Eu vim pedir desculpas. Ana recuou surpresa. O quê? Posso entrar? O que tenho a dizer não deve ser dito na porta. Ana a deixou entrar, conduzindo-a à sala. Marina sentou-se na beirada da poltrona, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Não fui eu, disse de imediato. O quê? O arrombamento, a sabotagem. Não fui eu, Ana. Ana a olhou ceticamente. E como posso saber que você está dizendo a verdade? Marina pegou a bolsa e tirou um pendrive. Porque eu tenho provas de quem fez isso. Ana pegou o pendrive com as mãos trêmulas. O que é isso? Gravações das câmeras de segurança do prédio em frente ao escritório. Um amigo que trabalha lá me deu acesso. Ana... Marina a olhou com dor nos olhos. Foi Gregório Fonseca, um ex-sócio de Tomás. Gregório? Mas por quê? Tomás o expulsou da empresa há 2 anos por desfalque. Gregório jurou que se vingaria. Quando surgiram os boatos na mídia sobre seu casamento por conveniência, ele viu nisso uma oportunidade de destruir a reputação de Tomás. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. E por que você vem me procurar com isso? Por que não foi direto à polícia? Marina baixou o olhar. Por quê? Porque por um momento fiquei feliz que você fosse a suspeita. Pensei que se te prendessem, talvez Tomás finalmente entendesse que... Ela parou. Que ele deveria ter escolhido você. Sim, mas então eu o vi na coletiva de imprensa defendendo você. Vi o quanto ele te ama e entendi que sou um monstro se deixar uma pessoa inocente sofrer por causa do meu ciúme. Ana olhou para Marina por um longo tempo. Em seus olhos havia um arrependimento sincero, mas também algo mais, uma resignação. Vou pedir demissão do meu novo emprego, continuou Marina. Vou me mudar para Salvador, para a casa da minha irmã. Talvez lá eu possa recomeçar. Marina... Ana não sabia o que dizer. Você não precisa me perdoar. Sei que estraguei uma semana da sua vida. Mas, por favor, leve isso à polícia. Tomás merece a verdade. Quando Marina saiu,
Ana ficou sentada por um longo tempo com o pendrive na mão. Finalmente ela pegou o telefone e ligou para Tomás. Ana, tudo bem? A voz dele soava cansada. Tomás, você precisa voltar para casa. Agora. Tenho provas de quem realmente invadiu a empresa. Uma hora depois, Ana, Tomás e o advogado estavam sentados em frente ao computador, assistindo às gravações da câmera de segurança. Gregório Fonseca foi claramente visto invadindo o prédio do escritório às 2 da manhã. Isso é suficiente para inocentar a senhora, disse o advogado. Vou levar isso à polícia imediatamente. Quando o advogado saiu, Ana e Tomás ficaram sozinhos. Eles sentaram em silêncio, sentindo o peso dos últimos dias entre eles. Desculpe, disse Tomás finalmente. Pelo quê? Por ter duvidado. Não disse isso diretamente, mas senti. Tenho medo de que você tenha sentido. Ana pegou a mão dele. Você duvidou, porque foi uma reação natural. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente também duvidaria. Não devemos duvidar das pessoas que amamos. Eu deveria ter sido mais sensato. Ana o olhou intensamente. E agora? O que agora, Tomás? Tomás ajoelhou-se diante dela, pegando as mãos dela nas suas. Agora quero recomeçar. Não como marido e mulher de um acordo, mas como pessoas que se amam e querem construir um futuro juntas. Ana sentiu lágrimas virem aos olhos. E nosso filho? Nosso filho será criado por pais que se escolheram mutuamente, que passaram por uma crise e saíram dela mais fortes. Ana assentiu, sentindo a esperança pela primeira vez em semanas florescer em seu coração. Mas há uma coisa que precisamos fazer, acrescentou Tomás. Qual? Precisamos nos casar. Casar de verdade. Por amor, não por interesse. Ana riu em meio às lágrimas. Isso é um pedido de casamento? É um pedido de casamento, confirmou ele beijando a mão dela. Ana Correia, você se casaria comigo pela segunda vez e para sempre? Sim, respondeu ela, sentindo seu coração, pela primeira vez em semanas, bater de felicidade e não de medo. Enquanto se abraçavam, Ana sabia que o pior já havia passado. A crise recém-passada apenas confirmou o que ambos suspeitavam. O amor deles era real e poderia superar qualquer coisa. Mas ela também era grata a Marina pela coragem de admitir a verdade. Às vezes, as pessoas que nos machucam podem se tornar nossos salvadores inesperados. 3 semanas após a captura de Gregório Fonseca, a vida começava a voltar ao normal. A mídia parou de se interessar pelo escândalo no Grupo Bandeira. E Ana finalmente pôde sair de casa livremente, sem o medo de jornalistas insistentes. Mas a mudança mais importante era o que acontecia entre ela e Tomás. Eles decidiram recomeçar, mas desta vez lentamente e conscientemente. Tomás introduziu um pequeno gesto simbólico. Todas as manhãs ele trazia café na cama para Ana, não porque fosse seu dever como marido, mas porque queria começar cada dia cuidando dela. Por que você faz isso, afinal? Perguntou Ana certa manhã, aceitando a xícara de café fumegante. Porque quero que você saiba que te escolhi, respondeu ele, sentando-se na beirada da cama. Todos os dias eu te escolho de novo. Esses pequenos gestos se tornavam a fundação de seu novo relacionamento. Ana começou a deixar-lhe bilhetes curtos na pasta de documentos. Às vezes palavras de encorajamento antes de uma reunião importante, às vezes simplesmente eu te amo. Tomás respondia, deixando flores em sua mesa no trabalho sem motivo, apenas porque queria surpreendê-la. Miguel observava essas mudanças com a sabedoria infantil. Mamãe, agora vocês sorriem diferente, disse ele certa noite durante o jantar. Diferente como? Perguntou Ana, curiosa. Como as pessoas nos filmes que são felizes de verdade e não fingem. Tomás e Ana trocaram olhares sobre a mesa. Da boca da criança veio o diagnóstico mais preciso do que havia mudado entre eles. Na empresa, Ana ganhava gradualmente o respeito dos colegas.
Suas ideias para otimizar os processos administrativos trouxeram economias significativas para a empresa, e a forma como ela lidou com a crise de imagem durante o escândalo foi objeto de respeito de toda a equipe. Você sabe que o conselho de administração quer que você seja a diretora de desenvolvimento? Disse Tomás certa noite. Ana olhou para ele surpresa. Mas isso significaria que eu pararia de trabalhar sob suas ordens diretas. Exatamente. Você se tornaria minha parceira de negócios em pé de igualdade. Bem, quase em pé de igualdade. Ele sorriu. Ainda sou o acionista majoritário. Ana sentiu um calor no peito. Essa era mais uma tentativa de Tomás de mostrar a ela que a tratava como igual, não como uma esposa dependente de sua graça. E se a gente brigar no trabalho? Perguntou ela, brincando. Então faremos as pazes em casa, respondeu ele, puxando-a para perto. A gravidez progredia tranquilamente. Ana já estava no 5º mês e a barriga começava a ficar visivelmente arredondada. Tomás tornou-se ainda mais protetor, às vezes até super protetor. Você não precisa carregar minha bolsa, ria Ana, quando Tomás pegava todas as suas compras ao sair da loja. O livro diz que grávidas não devem levantar nada mais pesado que 2 quilos. Que livro você está lendo? Tomás corou levemente. Guia para Futuros Pais. Comprei-o. Na verdade, toda uma biblioteca de livros sobre parentalidade. Ana parou na calçada, olhando para ele com descrença e ternura. Tomás, você está com medo? Estou apavorado, admitiu sinceramente. Não tive exemplos. Meu pai era frio, distante. E eu quero ser para nosso filho tudo o que me faltou. Ana o abraçou, apesar de suas compras e de seus protestos. Você será um pai maravilhoso. Você já é para Miguel. É diferente. Miguel já tinha 8 anos quando o conheci. Tinha sua personalidade, seus interesses, mas um bebê... Tomás balançou a cabeça. E se o choro do bebê me irritar? E se eu não conseguir consolá-lo? Então aprenderemos juntos, disse Ana com firmeza. Todos os pais aprendem. Ninguém nasce com um manual para crianças. À noite, enquanto eles estavam sentados juntos no sofá, Ana lendo e Tomás examinando documentos, Ana sentiu o primeiro chute. Ela pegou a mão dele e a colocou em sua barriga. Espere, sussurrou. Depois de um momento, outro chute. Isso é... Tomás olhou para ela com encanto. É nosso filho dizendo oi para o papai. Tomás colocou as 2 mãos na barriga dela. E quando sentiu outro movimento, lágrimas apareceram em seus olhos. Isso realmente está acontecendo, disse ele baixinho. Sim, respondeu Ana. Não somos mais apenas um casamento de papel fingindo ser um casal de verdade. Somos uma família de verdade. Naquela noite, Tomás, pela primeira vez, adormeceu com a mão na barriga de Ana. E ela sentiu como os últimos vestígios de medo e incerteza deixavam seu coração. Eles estavam prontos para tudo o que o futuro lhes traria. 6 meses após o primeiro casamento, Ana estava diante do espelho em seu quarto, experimentando o vestido branco que escolhera para o casamento verdadeiro. A barriga já estava visivelmente arredondada e o vestido fora costurado especialmente para sua silhueta de futura mamãe. Você está linda, disse Cristina, que naquele dia se sentia bem o suficiente para ajudar a filha nos preparativos. Sinto-me como outra pessoa do que há 6 meses, respondeu Ana tocando a barriga. Não mais aquela mulher desesperada que aceitou se casar com um estranho. E quem você é agora? Ana pensou por um momento. Uma mulher que sabe o que quer, e quer este homem, esta família, esta vida. Na porta, Miguel apareceu em seu novo terno, carregando a aliança que ele entregaria a Tomás. Mamãe, você acha que desta vez eu posso chamar o senhor Tomás de papai? Perguntou seriamente. Ana ajoelhou-se diante do filho, sem se importar com o vestido. Miguelzinho, você quer isso? Sim, ele me ama como um pai de verdade, e ama a mamãe, e vai amar nosso bebê.
Nosso bebê vai ser meu irmão ou irmã, certo? Ana abraçou o filho, sentindo seu coração transbordar de amor. Sim, meu amor. Será seu irmãozinho ou irmãzinha. A cerimônia aconteceu no Jardim do Solar, no local onde Tomás plantou uma rosa no dia do primeiro casamento deles. Agora o arbusto estava maior, com os primeiros botões, prontos para florescer na primavera. Havia apenas algumas pessoas, família, amigos mais próximos do trabalho, vizinhos que se tornaram amigos. Seria um casamento íntimo, verdadeiro, sobre amor. Enquanto Ana caminhava pelo caminho em direção a Tomás, que esperava sob um arco de flores brancas, ela olhava para o homem que havia mudado sua vida de uma forma que ela nunca poderia prever. Ele não era mais para ela o milionário com uma proposta de acordo. Era o pai de seu filho, parceiro, o homem que a ensinou que o amor pode surgir no momento menos esperado. Você está linda, sussurrou ele, quando ela parou ao lado dele. Você também, respondeu ela, ajeitando a gravata dele. O celebrante era o mesmo que havia conduzido o casamento civil, mas agora a cerimônia tinha um caráter completamente diferente. As palavras sobre amor, dedicação e apoio mútuo não eram mais fórmulas vazias, mas promessas baseadas na experiência. Tomás Bandeira, você aceita Ana Correia como sua esposa na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Aceito, disse Tomás, olhando Ana nos olhos. E prometo que todos os dias me esforçarei para ser o homem que você merece. Ana Correia, você aceita Tomás Bandeira como seu marido, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Aceito, respondeu Ana. E prometo que vou te amar não por quem você foi, mas por quem você se torna a cada dia junto comigo. Quando eles se beijaram pela segunda vez como marido e mulher, desta vez com amor verdadeiro, todos os convidados começaram a aplaudir espontaneamente. Agora podemos nos chamar de família de verdade? Perguntou Miguel, correndo até eles. Agora somos uma família de verdade, respondeu Tomás, pegando o menino nos braços. Durante a festa no jardim, Ana observava seus entes queridos. Tomás conversava com a mãe dela, que pela primeira vez em meses ria tão sinceramente. Miguel brincava com os filhos dos vizinhos, finalmente tendo uma família verdadeira e estabilidade. No que você está pensando? Perguntou Tomás, aproximando-se dela com 2 copos de suco. Em como são estranhos os caminhos da vida, respondeu. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu me casaria com um homem que conhecia em um dia, que seria feliz com ele e que esperaríamos um filho, você não acreditaria. Eu acharia que era loucura. Tomás a abraçou por trás, colocando as mãos na barriga dela. E agora? Agora, acho que às vezes as melhores coisas da vida começam com loucura. Ao longe, o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o jardim onde eles se casaram. Ana sabia que aquele era apenas o começo de sua verdadeira história. 9 meses após o primeiro encontro no solar, Ana estava na janela do hospital, segurando nos braços sua filha de 3 dias, Sofia. A pequena tinha cabelos escuros como ela e olhos azuis como Tomás. Em seus braços, dormia tranquilamente, sem saber que uma história tão extraordinária levou ao seu nascimento. Como você se sente? Perguntou Tomás, sentando-se na beirada da cama do hospital. Como uma mulher que acaba de compreender o que é a verdadeira felicidade, respondeu Ana, sem desviar o olhar da filha. Miguel estava sentado na poltrona ao lado, fascinado por sua pequena irmã. Nos últimos dias, ele se tornara o garoto de 10 anos mais carinhoso do mundo, certificando-se de que todos falassem baixo, para que Sofia pudesse dormir. Mamãe, um dia você vai contar a ela como conheceu o papai? Perguntou ele de repente. Ana e Tomás trocaram sorrisos. Essa história já havia se tornado uma lenda em sua família. Claro, respondeu Ana.
Vou contar a ela sobre uma mamãe que estava muito triste e assustada e sobre um papai que lhe propôs a maior aventura de sua vida. E sobre como vocês aprenderam a se amar, acrescentou Miguel. E sobre isso também. Tomás pegou Sofia nos braços e a visão daquele homem alto e forte segurando delicadamente um pequeno bebê fez Ana sentir seu coração se encher de amor. Sabe, princesinha, sussurrava Tomás para a filha, sua mamãe salvou minha vida. Não como seu avô João, que me salvou de me afogar. Ela me salvou de uma vida sem amor. Ana se aproximou deles, formando um pequeno grupo íntimo. E você me salvou de desistir dos meus sonhos, disse baixinho. Eu também fui salvo, interveio Miguel. Agora tenho uma família de verdade. Uma semana depois em casa, Ana estava no mesmo lugar na cozinha, onde 9 meses antes ouvira a primeira proposta de Tomás. Agora ela preparava a mamadeira para Sofia, enquanto Tomás ajudava Miguel com um projeto escolar sobre a família. Eu escrevi que minha mãe é a mulher mais corajosa do mundo, leu Miguel de seu caderno, porque ela concordou em se casar com meu pai, mesmo sem conhecê-lo, para salvar nossa família. E meu pai é o melhor pai, porque embora no começo fosse apenas um pai no papel, ele se tornou meu pai de verdade no coração. Ana sentiu lágrimas virem aos olhos. Em retrospecto, toda aquela história parecia impossível, e no entanto, tornou-se uma bela realidade. E no final eu escrevi, continuou Miguel, que às vezes as melhores coisas acontecem quando você está pronto para uma aventura. Tomás levantou os olhos do caderno e olhou para Ana. Criança sábia, disse ele. Puxou a mamãe, respondeu Miguel com orgulho. Quando Ana colocou Sofia no berço no quarto deles, Tomás a abraçou por trás. Você se arrepende às vezes? Perguntou. De quê? De não ter tido um pedido de casamento romântico normal, um longo noivado, um casamento tradicional? Ana se virou nos braços dele. Tomás, você realmente acha que eu preferiria uma história de amor idealizada a tudo o que temos? Às vezes penso que você merece mais. Eu tenho mais, disse firmemente. Tenho um marido que todos os dias me mostra que me ama. Tenho um filho que tem um pai de verdade. Tenho uma filha que vai crescer em um lar cheio de amor. E tenho uma história que prova que o amor pode aparecer no momento menos esperado. Eles se beijaram suavemente para não acordar a pequena Sofia adormecida. E, além do mais, acrescentou Ana com um sorriso, você conhece alguma outra mulher que recebeu um ultimato matrimonial com 12 horas para decidir e se saiu tão bem? Tomás riu baixinho. Só você poderia chamar nosso casamento de sucesso de negócios. Foi o melhor negócio da minha vida, respondeu Ana, adormecendo nos braços do homem que deixou de ser um estranho antes mesmo que ela percebesse. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.